Boa tarde! Mais um Fala Sério com a Adriana Pupo Maia. E não esqueça, solidariedade não é caridade. Enquanto a caridade transforma o nosso coração, a solidariedade transforma o coração de toda uma sociedade. Gente, obrigada de deixar a gente entrar aí na sua casa pelo rádio 91,9, pelo aplicativo da rádio, né? Pelo Facebook, tudo ao vivo, pela TV Pixelnet e depois nós vamos ter o nosso programa gravadinho no YouTube, né? Agradeço ao meu querido Brisa que está sempre aqui dando essa oportunidade, trabalhando aqui para a gente, né? Voluntariamente para a gente poder ter esse contato com vocês, ao Cal, ao Dircélio, que dão esse suporte maravilhoso, que é essa Rádio Pôr do Sol. Gente, não esqueçam, se vocês quiserem mandar perguntas, quiserem compartilhar com a gente, 11 93329 0919, certo? Então já está anotadinho aí. E compartilhem, né? Curtam nossas redes sociais, curtam a rádio, curtam o Fala Sério, curtam o Força Jovem. Nós conseguimos chegar a 5.000 seguidores. Isso pra gente é muito bom, porque a gente tem mais visibilidade. E agora, eu vou ter o prazer, né? Porque hoje eu vou estar meio metida, tá, gente? Hoje, né, hoje eu vou quer dizer, hoje eu vou estar mais metida. Porque hoje, a minha convidada, além de tudo, além de minha sobrinha, é minha filhada, né? Seja muito bem-vinda, Lívia. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Ah, que maravilha. A Lívia, ela é voluntária, né? Quando ela pode, que agora ela trabalha em São Paulo, tá? Quando ela pode, ela ajuda a gente no Força Jovem. E eu gostaria, Lívia, que você se apresentasse para a gente. Bom, eu sou a Lívia, né? Eu sou formada em letras pela USP, com ênfase em francês. Eu me formei em 2022. E durante toda a minha trajetória, assim, tanto de vida quanto estudantil, acadêmica, profissional, eu sempre foquei nos livros, né? Os livros, eles foram e são uma paixão para mim desde sempre. Então, eu sabia que era com isso que eu queria trabalhar de uma forma ou de outra. É muito engraçado, porque quando você fala que você se formou em letras, as pessoas perguntam: ah, então você dá aula? Você quer dar aula? Eu lembro que quando eu fazia letras, as pessoas perguntavam isso. É, porque letras, ai, vai ser professora, Então, né? eu era, né, eu era aqui com vocês no Força Jovem, eu gostava, de sábado a gente dava aula, foram quantos anos? 3 3, anos, 3, 3 4 anos, anos desenvolvendo esse projeto, foi muito 3 legal. anos. Mas a minha profissão mesmo é como editora, né, editora assistente hoje na Girassol, mas eu também já fui assistente editorial, estagiária nisso. E eu lembro que você corrigia a redação também, né, Já Lê? corrigi redação, é muito comum também na área dos editoriais a gente fazer trabalho freelancer, então eu também faço trabalho de parecerista literária, que é quando alguém manda para você um livro, antes de ser publicado mesmo, às vezes geralmente a gente pega muito livro de parecer assim, geralmente vem, por exemplo, em inglês, e aí pedem para você fazer uma leitura para ver se esse livro ele é publicável no Brasil, como que o público ele vai receber, se tipo as pessoas vão gostar, quais são os pontos positivos, os pontos negativos. Aí geralmente é isso que o parecerista literário faz. A gente faz uma leitura crítica. Nossa, Aí tem o trabalho de preparador de texto, que é uma pré-revisão, que é quando você consegue fazer eh, ajustes e inferências mais fortes dentro do texto. Aí eu também faço o trabalho de preparadora, de revisora, que também é depois do preparador. Então, assim, tem muitas coisas que você pode fazer dentro do editorial, sabe? nossa senhora. É. Não, é bastante coisa, né? É bastante coisa. E também, né, durante a minha graduação, porque o que eu queria fazer mesmo, porque assim, a USP, gente, ela é um mundo à parte.
Tem na letras, no primeiro ano, você entra e aí você tem que fazer 4 matérias obrigatórias que todo mundo faz, que a gente chama de ciclo básico. E aí depois, no segundo ano, você começa a sua trajetória acadêmica que você mesma faz. Então, geralmente você não se forma com seus amigos. A gente não tem, tipo, essas festas de formatura, turma 11, 12, a gente não tem isso. É porque aí você pode escolher para que lado que você vai. Isso, então geralmente você pega algumas matérias com os seus amigos, mas não são todas. E aí no segundo ano, você escolhe a língua, você pode escolher só o português ou você escolhe uma outra língua. Então na USP tem, né, chinês, coreano, latim, tinha sânscrito, que é uma língua antiga indiana, Nossa! francês, italiano, inglês, espanhol, árabe. E tem grego, que era o que eu queria fazer, porque eu me apaixonei, assim, no primeiro ano por literatura clássica. Eu lembro que, assim, essa professora, ela me marca até hoje, que é a Juliana Ragusa. Sério, eu Verdade! queria fazer grego, e aí eu lembro que meu pai falou assim: "Mas o que que você vai fazer com grego?" É. Realmente, o que eu faria, mas, né, Nossa! aí Por que essa professora te marcou? Que lindo isso, gente! ela me É tão difícil a gente ouvir um aluno falar isso hoje em dia. Que delícia! ela me marcou porque ela é muito apaixonada pelo que ela faz, sabe. Ela dá pra gente, IEC, né, que é Introdução aos Estudos Clássicos, que é quando a gente lê a Ilíada e a Odisseia. Nossa. E aí eu lembro que ela falava, assim, de uma forma tão apaixonada sobre o poema, porque é um poema homérico, assim, ó, é um tomo deste tamanho, e aí você pensa: "Nossa, muito chato", Não, mas gente, poema, pensa, é um né? poema, assim, em hexâmetros, então, tipo, são versos de 6 sílabas e é muito grande. E o primeiro conta a Ilíada conta a ira de Aquiles, que na verdade é a conquista a derrocada, né, de Troia, e depois a Odisseia é a volta de Odisseu para Ítaca. Ah, foi aí que se apaixonou pela iniciação Foi, foi, científica. foi. Agora faz sentido, porque eu queria saber da onde veio, né, essa sua iniciação científica Foi. na Então, Perséfone. essa professora, assim, ela chegava a se emocionar falando dos poemas, sabe. E aí eu falei: "Gente, eu quero fazer algo assim". Só que eu fui pro francês. E aí eu lembro que eu estava conversando com ela um dia, porque você pode pegar matérias eletivas, né, que são matérias que você pode fazer e que contam como crédito. E eu estava fazendo, eu acho que era literatura helenística imperial, que é do período helênico lá. Nossa, gente, vocês percebem? Vocês têm noção o que é almoço de domingo na nossa casa? Vocês têm noção? Rafael Pupumai e Lívia Pupspinel conversando? E aí ela falou sobre o hino homérico a Deméter II, né, que é um hino também feito por Homero, que é o escritor, né, não é escrito mesmo, porque eram poemas orais, mas enfim. E aí ela falou do hino homérico a Deméter II e do mito de Perséfone, e aí eu lembro que em uma aula de francês a gente estava falando sobre o André Gide, que ele é um escritor, e dramaturgo francês, e aí eu achei uma peça dele que nunca tinha sido traduzida para o português, que chamava Perséfone, e aí eu fui falar com ela. E aí ela Ah! falou assim: "Por que que você não pega então o hino homérico a Deméter e vê se existem, similaridades e diferenças entre essa peça?". Então foi aí que eu comecei a minha iniciação. Eu traduzi essa peça para o português, e aí eu peguei o hino homérico a Deméter II e eu fui comparando, sabe. Então eu tive que dar, todo o contexto de onde o Gide se encaixava no século, XX, e todo o contexto do hino, sabe. E aí eu fui comparando e vendo onde eles convergiam, onde eles divergiam, e foi muito legal. Nossa senhora, nossa senhora. Bom, que delícia isso, né? Foi, assim, eu lembro que quando eu apresentei, porque todo mundo que faz iniciação científica precisa apresentar no Cicusp, né, que é um simpósio, e aí eu lembro do meu avaliador falando que eu precisava publicar essa tradução, mas eu ainda não publiquei, mas eu espero que um dia eu consiga. Pelo amor de Deus, Lívia, você que trabalha com isso, você não publicou? Não, não publiquei. Ela vai publicar. Um dia eu publico, gente, aí eu Ela vai aviso vocês. publicar. Ela vai... Mas, Lívia, me fala, desde pequena, né? Eu vou fingir que eu não conheço a história, tá, gente? Desde pequena, né? Gostou de livro? Desde pequena, eu lembro, a minha mãe pode confirmar essa história, eu lembro que a professora, ela
ela sempre lia, assim, livros pra gente, né? E eu lembro que ela leu um livro que tinha muitas histórias dentro. Sim, é um livro que tem contos dentro, uma coletânea. E aí eu lembro que eu cheguei pra minha mãe e eu falei assim: mãe, eu quero um livro com muitas histórias, um livro com muitos livros dentro. Aí a minha mãe ficou em pânico, porque ela foi pra professora e falou assim: eu não sei qual livro que você leu pra ela, mas aí agora ela tá me enchendo os pacovar que ela quer um livro com vários livros dentro. E aí ela foi, e eu lembro que a gente gosta muito de ir pra Campinas, né? E aí tem no shopping Iguatemi tinha a Saraiva. E toda vez que a gente ia na Saraiva, a minha mãe ia lá e ela comprava um livrinho pra mim de uma fadinha, que é da editora, acho que Fundamento, é a Pérola. Eu ainda tenho. Aí eu tenho esses livros, tem um também que são de meninas, assim, que estão na pré-adolescência. Então a minha mãe sempre me incentivou, assim, Incentivou. sempre, Sensacional. desde E me pequena. fala uma coisa, quando que você percebeu que dava para transformar essa paixão pela literatura, né, juntando a tua formação, quando que você percebeu que você falou: "Nossa, posso juntar tudo isso na minha profissão"? Então, quando eu era na verdade, teve uma época ali que eu queria ser jornalista de moda, eu acho que todos os meninos tiveram essa época, né, ser jornalista de moda, trabalhar na Vogue, não sei o quê, mas eu Não, e tinha você fazia os eu desenhos gostava de lindos, os desenhar, vestidos, ela fazia, eu lembro. E aí só que meu professor falava: "Eu acho que jornalismo não tem nada a ver com você. Eu acho que você vai gostar de fazer letras". E eu falava: "Não, mas, não quero fazer letras para ser professor". "Não, mas você não precisa ser professora", O professor no ensino no médio. ensino médio. E aí eu fui buscar a grade do jornalismo e da letras e eu falei assim: "Nossa, jornalismo não tem nada a ver comigo, assim". Então, eu realmente fui para letras e eu fui, assim, foi muito do YouTube também, sabe, de, tipo, procurar pessoas que trabalhavam no mercado editorial, seguir no Instagram, "Ai, letras, o que eu posso trabalhar", sabe. Então, porque eu sempre gostei da leitura e eu queria realmente trabalhar com isso, mas eu não sabia como. Então eu fui atrás da informação, sabe, de como eu podia me inserir nesse mercado. Eu lembro, né, quando a gente, tinha parceria lá na Microlins, que hoje é Evolucência, né, com a Gessel e com o Gerson, inclusive um beijo, Gessel, ela tá mandando um beijo para nós Oi, 2. Gessel, saudades. Beijo, querida. A gente já sofria muito, né, com a escrita dos jovens. É. Eu lembro que você ficava muito decepcionada com a forma, com a falta de conteúdo. Como que você vê isso hoje, Lívia? Até, por exemplo, porque a gente tem as crianças, né, os jovens que vêm da escola pública, que era aquela a nossa clientela, e você tem acesso, né, a jovens de escolas particulares. Como que você avalia isso? Então, é muito complicado, porque eu acho que depois da pandemia já era muito precário e depois da pandemia isso piorou, né. O acesso muito fácil à internet, tanto que fizeram uma pesquisa, e no ano passado foi a primeira vez, desde que começaram essa pesquisa, que o número de não leitores foi maior do que o número de leitores. Então 53 Não leitores maior que leitores. 53% dos brasileiros não leram nenhum livro, tipo, nos últimos 3 meses, assim, isso já configura como uma pessoa que não é leitora. Isso assim, num contexto geral, é a perda de 7 milhões de brasileiros que não leem, sabe. Isso de pequenos, de jovens a adultos. E assim, não são só livros, romance ou não, é didático, religioso, Qualquer tipo de qualquer livro. tipo de livro. E foi a primeira vez que isso aconteceu. E não ler influencia diretamente no jeito que você se expressa, no jeito que você interpreta as coisas, em como você escreve, porque o quanto mais você lê, mais bagagem você tem para você conseguir formar uma frase, para você conseguir formar uma linha de raciocínio, uma linha de pensamento, seja ela na sua fala ou escrevendo. Então você vê que as pessoas, elas, eu sou contra isso de: "Ai, a pessoa fala errado". Não, você entendeu o que ela quis dizer, então tá ótimo. Só que existem contextos onde a pessoa precisa se comportar e falar e escrever de uma certa forma, sabe.
Então não tem problema você falar em gíria, mas desde que você consiga falar de um jeito que você não precise usar a gíria, porque a gíria, em muitos contextos, talvez, ela é a falta de um repertório vocabular, sabe? Então, eh, eu lembro que mesmo nas escolas particulares, existem escolas públicas muito boas, mas também existem escolas públicas que faltam a estrutura, e eu lembro que eu tentava, quando a gente fazia o curso, Nossa, ela ficava brava, incentivar. hein? Nossa, gente, por favor, leiam. Eu Ah, lembro que eu fiz uma aula, assim, só sobre Racionais, porque eu falei, não, porque assim, na Unicamp, Racionais é uma leitura obrigatória. Eu falei, não, então agora eu vou conseguir fazer com que eles leiam, que eles fiquem animados, e eu não conseguia, porque eu tinha. nada tocava, né? Não, Nada eu tocava. tinha um grande vilão, assim, que lutava contra mim o tempo inteiro, que era o celular, Sim. Ai, sabe? E eu não vou ser hipócrita e falar que eu também não passo muito tempo no celular, eu passo, mas eu já sou formada, entendeu? Eu sou uma pessoa que eu leio, que eu consigo fazer as coisas, e eu sei a hora em que eu consigo usar o celular e que eu não posso usar o celular. E eu vejo que isso não acontece mais, entendeu? As pessoas querem usar o celular o tempo inteiro. Outro dia eu estava voltando, porque eu trabalho em Alphaville, né, ali em Barueri, eu estava voltando e na estrada a pessoa estava com o celular aqui no vidro da frente, na esquerda, a cento e tantos por hora, rolando o TikTok, enquanto estava dirigindo, sabe? Então são níveis que vão muito mais além da falta de escrita e da falta de leitura. É assim, eu não tenho nem palavras. isso é ruim, né? E não importa o tipo de livro, né? Não Não, importa o tipo de. Ah, eu não consigo ler um livro extremamente complicado. Ué, então lê um livro mais tranquilo. é assim, a gente tem tantas opções assim para você pode. É porque um dos fenômenos da rede social também que começou recentemente são os booktokers, assim, e Como? booktoker ou booktuber, que são pessoas Ah, que fazem vídeos para o YouTube ou para o TikTok fazer. falando sobre livros. Só que é sempre assim, ai, esse mês eu li 50 livros. Quem que consegue ler 50 livros trabalhando, estudando? Não, aí já. Não. E aí começa a gerar duas que eu vejo, né? Duas vertentes. Uma que é o consumismo, que a pessoa ela compra livro, mas ela não lê. E a outra que é a questão de você se comparar. Ai, o fulano leu 50 livros, então se ele leu 50 livros, eu não consigo ler 50 livros, então eu não vou ler nenhum, sabe? Nossa, gente. Então, é muito complicado como o celular e as redes sociais, elas vão bem mais além do que a gente realmente pensa. Nossa, isso é. E como que você acha? Isso estava lá na frente, mas eu já vou puxar aqui. Como você acha que os pais deveriam fazer, por exemplo, com as crianças? Então, é até uma coisa que a gente discute muito lá na editora, porque eu trabalho numa editora de livros infantis. A criança, ela não vai acordar um dia e ela vai falar assim: "Ai, mãe, eu adoro livros, compra um livro para mim, eu quero muito ler o livro". Não, é uma coisa que o pai, ele tem que incentivar, não é forçar, é incentivar. Desde o começo, seja hoje tem livros, é porque eu não consegui trazer um aqui, mas existem livros que a gente chama de pop-up, Ai, que você lindo. abre e aí Ah, ele pula é, coisa assim, lindo, muito. lindo. A gente lançou um recentemente que chama Querido Zoológico, que é do Rod Campbell. Ele é muito conhecido fora do Brasil. E assim, ele é super simplesinho, ele é um cartonado, então ele consegue para bebê e tal, é super bom. E aí, a história é simples, é sobre animais, assim, só que ele é interativo. Então, se você senta do lado do seu filho e você começa a contar a história para ele, a criança vai criar uma memória com o livro. E aí ela vai querer de novo, e de novo, e de novo, e a partir disso você consegue introduzir a literatura na vida do seu filho. Tanto que existem clubes de assinatura para livros para criança que são justamente para isso, só que precisam de pais dispostos a estarem presentes e a não usarem o celular ou as telas como uma maneira de os filhos não incomodarem ou não darem trabalho, porque criança dá trabalho, Dá sabe? trabalho. E é uma coisa muito importante que eu acho que você falou, é assim,
não tem problema, porque pode ser que a criança lá na frente, quando virar um adulto, ela não goste tanto de ler assim, né. Mas criou memória, isso é importante, né. Sempre tem um filho que adora ler e outro que não gosta de ler, né. Então, e isso de você incentivar a leitura, assim, não adianta você forçar, porque se a criança não gostar, ela não vai gostar, mas pelo menos você tá dando opção para ela de expandir o repertório dela, sabe, de ser um ser humano que entende mais das coisas, entendeu? Porque sozinha, a maior parte das crianças não vai ter interesse. Na escola, lógico que tem o incentivo e tal, mas, poxa, as crianças também encaram a escola como algo que é obrigatório. "Ai, por que que eu vou querer ler um livro que a professora passou?", sabe, a maioria das crianças não quer. E como você acha, né, Lívia, você acha que a gente podia incentivar isso nas escolas? Porque você percebe que cada vez está piorando mais, né? Tá piorando mais, tá piorando mais. Eu já tô ficando desesperada, Aham. confesso. Como educadora, eu tô ficando desesperada, porque eu não tô vendo mais, assim, né? Você não vê luz no final do túnel. Então você tem, às vezes, falta de incentivo, você tem as telas, você tem internet, agora você tem o ChatGPT que você pergunta lá sobre o livro, pá, ele te fala. O que que você acha que a gente podia fazer de diferente, trabalhando numa editora e tendo essa experiência? Uma coisa que porque no começo do ano, muitas escolas, elas escolhem os livros que elas vão trabalhar durante o ano, né. E uma coisa que elas levam muito em consideração é, por exemplo, a disponibilidade do autor de ir até a escola. Então, se o autor está disponível para ir até a escola, ele consegue conversar com as crianças. Nossa, olha que legal você pegar um livro e tipo, nossa, olha, eu conheço o autor desse livro, ele vai vir aqui. E aí, nisso, você pode começar uma atividade com as crianças de, ai, vamos fazer perguntas sobre o livro. Hoje, com esses projetos de vida e não sei o quê, né, os professores conseguem trabalhar também, eles pegam um livro e eles trabalham esse livro dentro do projeto de vida, né, dentro dos projetos que tem lá dentro da escola, e eles montam, como se fossem é que eu não sei direito, sabe, lembra quando tinha aquelas feiras de ciências? Sei, sei. Eles Que tem os mon projetos de virtudes sociais, Isso, e eles né. montam isso, só que com base nos livros, então cada sala é uma parte do livro, ou como os alunos interpretaram, sabe? Mas isso escolas municipais, estaduais e particulares. Então, em escolas, públicas, tem o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático barra Literário, né, que é como os professores e o governo compram os livros. Enquanto as escolas particulares, geralmente os livros chegam por elas através da divulgação escolar, pelas escolas públicas é pelo PNLD. Então as editoras, elas têm que, produzir o livro de acordo com o edital que sai a cada ano, a gente tem que fazer o livro em HTML, então que é a versão acessível desse livro para as crianças, e aí você inscreve lá e tudo mais, aí abre para votação dos professores, então os professores escolhem os livros. HTML você fala É, no isso, no computador, computador. não livro Eles físico. compram o livro físico, só que como o governo, ele busca acessibilidade para todos, tem que ter essa versão Ah, tá, acessível que é então o eles têm HTML. ele Tem os os alunos 2. têm o direito aos 2. Aos Tem 2. uhum. E no HTML tem também a versão que lê, né, então pessoas que não enxergam conseguem ouvir o livro, entendeu? E aí, então, eles escolhem, aí depois os livros escolhidos o governo compra, tals, né. Assim, demora bem mais, porque tem todo um trâmite de, eh, Verba. verba, burocracia e Mas afins. isso acontece mesmo? Acontece, As acontece. crianças recebem o livro? Recebem, Um recebem. livro por ano? Ou Não, é mais, porque cada editora pode, inscrever quantos livros quiser, entendeu. E os professores escolhem quantos livros quiserem. uma dica: os filhos que estudam em escolas estaduais devem ter vários livros em casa. Então, geralmente fica ou
na biblioteca ou fica na escola, né? Porque também tem rotatividade desses livros. Então ele fica e eles têm que ler? Tem que ler. Faz Entendi. parte. Geralmente, dependendo do edital, o governo até manda, né? Faz parte do edital que tenha tipo um caderno de sugestões pro educador, de como você pode trabalhar esse livro dentro de Tipo sala um planejamento pedagógico? tipo um planejamento pedagógico, Entendi. entendeu? Nossa, bacana. Eu não sabia disso que tinha acesso também via internet. Então, é bem polêmico isso, porque os editores, por exemplo, não conhecem sobre o HTML, porque isso é coisa de programador. E gera muita diligência o HTML. Só que são problemas técnicos que a gente não sabe resolver. E aí tem 50 mil reuniões, e aí você participa dessas reuniões e parece que eles estão falando grego com você. Sabe? Então, aí você fica, bom, mas precisa mesmo ser o HTML? A gente não pode fazer um livro digital EPUB, que tem a mesma coisa? Não. EPUB, explique para, né? EPUB é um e-book que é o livro digital, Ah, entendeu? tá. Que é tipo, às vezes, o que a gente lê aqui no celular ou Entendi. no Kindle. Entendi. Só Que que tá não. disponível. Só que não, eles querem que seja HTML porque eles fizeram um estudo, lá, entendeu? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí, bora para fazer. Eu queria ver esses livrinhos, bora para contar para nós os livrinhos, né, gente? Então, gente, eu vou falar de um aqui que eu acho que esse aqui é o formatinho do Bob Goods. Todo mundo conhece o Bob Goods, né? A gente fez um Bob Goods com a Turma da Mônica. Ai, gente. Olha como ele é fofo. Ele é muito fofo. Ó, ele é lançamento agora. Deixa eu ver. E a gente também vai lançar um do Chico Bento. Olha só. Não, gente, olha que legal. Cadê seu nominho aqui? Então, isso do nome, elas ficam meio emocionadas, mas tem que ter o nome de todo mundo que participa da produção do livro toda cadê? vez. Tá aqui embaixinho. Ah, achei o nominho. Liverpool Sibinel, editor assistente, Liverpool Sibinel, ai que lindo. E olha que legal, gente, além de ter, né, as historinhas, eles podem escrever as historinhas e ainda pintam. Para pintar, é aquele esquema de relaxamento. Não, mas veja isso aqui, ó. Olha aqui. Quanta coisa que não dá para escrever aqui do lado, amiga. Vamos aproveitar. Não, é porque é o formato do livro de pintar mesmo, né? Não, mas aí já dá para... Ó, tá vendo? Olha. Isso quem me ensinou foi a creche. Isso quem me ensinou foi a creche. De aproveitar tudo? Aproveitar tudo. Gente, dá uma olhada, uma graça, uma graça. Então, esses aqui, eles são do ano passado. Porque assim, a Girassol chama Grupo Girassol, né? Geralmente as editoras, elas têm o nome da editora e tem os selos que fazem parte dessa editora. Cada selo, ele publica um livro de um tipo diferente. Então, por exemplo, a Girassol tem livros mais comerciais. Aí dentro da Girassol a gente tem a Cálice, que são livros mais literários. Tem a Estrela Cultural, que todo mundo conhece a Estrela, né? Que é de brinquedos. Sim. Eles têm também a editora, que é a Estrela Cultural. A Estrela Cultural é da Estrela Brinquedos? Sim. E eles publicam somente autores nacionais, assim como a Cálice também, ela procura focar também em autores nacionais. E a gente tem agora a Lume, que são livros de não ficção, então, por exemplo, de corpo humano, animais, dinossauros, numa linguagem um pouco mais profunda, mas não tão... não que as crianças ainda entendam, sabe? Para não ficar tão distante delas e também para não ser tão infantil assim. A partir de que idade a Girassol atende? A Girassol atende de 0 a 12, entendeu? Por exemplo, esses dois aqui, a gente tem uma autora nacional e esse aqui que a gente fez, que você compra os direitos, né? Então esse aqui a gente teve que traduzir. Esse livro, a Verônica... E você faz a tradução também? Depende. Se é um livrinho menorzinho, assim, eu faço. Esse aqui a gente mandou para uma tradutora fazer. Esse aqui, da Verônica, conta a história da Verônica Hipólito, que ela é uma paratleta. Ela ganhou já as Paralimpíadas e tal. Então, a Joana, que é uma jornalista, acho que ela trabalha no Sport, eu não sei se é no Sport TV, ela escreveu e quis publicar com a gente, sabe?
Então, a gente tem muitos livros que falam sobre Nossa, acessibilidade. A gente tem uma escritora também, a Paula Furtado, que tem muitos livros que falam sobre ansiedade, sobre controle de raiva, que muitos pedagogos, psicopedagogos, arteterapeutas compram para usar nos seus atendimentos e nos. e isso faz uma diferença, porque quando você conta para a criança, isso eu estou falando, gente, agora como experiência como coordenadora de creche. Quando a gente conta para as crianças uma história, por exemplo, ela acabou de perder o vô, acabou de perder uma pessoa querida, que você pega um livrinho, eu lembro um que a gente usava muito, mas não lembro o nome. Você conta, ela começa a contar, ela se coloca na história e ela começa: "Ai, mas é porque aconteceu isso. Ai, ela se coloca, então é super importante, porque a hora que você conta o final da história que tá tudo bem, deu tudo certo, ela sabe que vai dar tudo bem com ela também. Sim. Então, a Paula Furtado, ela tem 2 coleções, uma que é Conta Comigo, que são livrinhos pequenininhos que falam sobre isso, e tem Todos os temas. todos os temas de luto, ansiedade, adoção, um irmão novo, ciúmes, tudo. E ela também tem uma coleção que foi a Girassol que fez, que chama Bem Me Quer com a Turma da Mônica, que também fala sobre luto, sobre inveja, ciúmes, só que aí são com os personagens da Turma da Mônica. Sim. Isso é É. muito, muito legal. E vocês trabalham também com essa coisa do bullying? Sim, tá, é que eu não trouxe. Esse aqui, ó, gente, loira do banheiro, tá? Todo mundo conhece a história da loira do banheiro. A loira do banheiro? De O Diário da Loira do Banheiro, é um livro da Estrela, fez super sucesso, faz ainda, o autor ele é um autor nacional, o Marcos, ele é super novinho, e esse livro tem uma história, assim, engraçadíssima, muito legal, que é a loira do banheiro, ela se acha a última bolacha do pacote por ser a loira do banheiro. Ela faz parte da associação, uma associação de lendas urbanas que tem no submundo, que são as lendas mais conhecidas, como o Homem do Saco, Cabra Cabriola. Só que só fazem parte dessa associação as lendas que são muito conhecidas. Só que ninguém mais tem medo da loira do banheiro. Um dia ela já foi muito conhecida, tanto que ela fez filmes e tal. Hoje ninguém mais tem medo da loira do banheiro. E aí ela tem que lidar com esse sentimento. Ela tem que lidar com esse sentimento e ela começa a sofrer bullying dos colegas dela de associação, porque ela ameaçam a Dona Morte, né, ameaça ela, que se o índice de susto dela não subir, ela vai ter que sair da associação. Tanto que ela vai fazer terapia, ela faz terapia com a Samara do Poço, sabe, o Poço, aquele filme que ela tem o cabelão assim? Aham. Ela faz terapia e o livro inteiro é contado como se fosse a loira do banheiro escrevendo, é um Ah, diário um diário mesmo, dela. sabe. Uhum. Tanto que o ilustrador desse livro, ele é aqui de Jundiaí, Ai, você o já me falou. Luca. Hã. E e e assim, ele faz super sucesso com os Hum. jovens adoram esse E livro. esse livro, por exemplo, que idade? Ai, de uns 8, 9 até uns 14, 15, até Olha, gente. mais, assim. Olha lá, É super papais e engraçado esse mamães, livro. professores, coordenadores, diretores. Sim, e o Marcos agora vai lançar, porque ele lançou com a Estrela Cultural, ele vai lançar um agora com a gente da Girassol, que chama Como Caçar um Fantasma, com a Turma da Mônica, que vai ser para o Halloween. Então, é muito Ah. engraçado também. Esse ainda da Turma da Mônica vem com todos os livros são sempre voltados para uma história que tem um contexto, um conteúdo que a criança e o adolescente. Sim, esses aqui de pintar, que eles não, porque eles são mais na pegada de, cozy vibes, mas os outros livros da Turma da Mônica não, eles estão sempre preocupados com a criança, no desenvolvimento da criança, tanto que quando a gente manda conteúdos para aprovação, né, porque a Turma da Mônica é uma licença, sempre passa pelo crivo deles, assim, a gente também faz ajustes, a gente está sempre preocupado em publicar coisas e conteúdos que Não, sejam e não perca, né, que não percam a essência da infância, porque às vezes a gente vê que a infância ela está se perdendo, né. Então todos os livros que a gente faz e tenta fazer e quer fazer, além de estarem preocupados com o conteúdo e com a qualidade, tem essa preocupação também de manter a essência da infância, sabe. isso é fundamental, porque às vezes você pega um personagem, por exemplo, um personagem da Turma da Mônica que é tão nossa infância, o gibi da Turma da Mônica, e de repente você muda.
né? Isso realmente é perder a infância. E a editora Sim. Girassol tem essa preocupação. Tem essa preocupação. Tanto a Editora Girassol quanto a Turma da Mônica, em todos os projetos que a gente pensa, a gente não muda a essência do personagem, não pode mudar. Então, o Cebolinha sempre vai ter os planos infalíveis que nunca dão certo, a Mônica sempre vai ser esquentadinha, a Magali sempre vai querer estar comendo, sabe? E então a gente não muda nada. Ah, muito joia isso, muito joia. E os outros? Esses outros aqui, esse aqui chama As Aventuras de Fim Skip Peixe. Ele fala, na verdade, sobre o meio ambiente, que é uma coisa que a gente também está muito preocupado lá na Girassol, em todos os selos. É um pescador e seu amigo cachorrinho, e aí eles vão pescar, só que eles não acham um peixe dentro do mar, porque tá tudo muito poluído. Tá tudo tão cheio de lixo que não tem mais peixe, eles não têm comida. E aí, quando eles estão voltando, depois de um dia de pescaria, assim, infeliz, né, porque eles não acharam nada, eles encontram pessoas que limpam a praia. E aí, a partir daí, começa uma discussão sobre a questão de preservar o Olha que ambiente. sensacional. Sim. E você nunca pensou em escrever um livro? Ai, a minha chefe fala que eu e ela, a gente tinha que escrever um livro, mas eu não quero, gente, não, eu prefiro dar pitaco no texto dos outros. Mas, cara, Lívia, com toda a tua bagagem, com todo o teu conteúdo, vamos fazer um hashtag? Lívia, escreva um livro. Vamos, gente, vamos puxar um hashtag? Ai, Ô, gente, Lívia, por que não. não? Ai, porque eu nunca tive uma história, assim, que eu pensei em escrever, que eu achei que se fosse Ué? legal. Crie uma, invente uma. Não, Não. não. Acho que o mundo de escritor não é pra mim, não. Eu prefiro ficar Ah. no E você editorial. percebe, por exemplo, quando você tem esse contato com os escritores, eles têm essa coisa mesmo? São experiências deles, ou são coisas que eles sonham? Eles passam para vocês essa forma de escrever? Então, acho que depende. Por exemplo, os escritores, eles, às vezes, a gente. É muito engraçado isso, porque a gente rejeita mais do que aceita. Como assim? Ave, ave, que pesado isso, Lívia. Sim, Porque infelizmente, todo mundo chega lá e quer escrever o livro. sim. E, por exemplo, às vezes são livros que você vê que parecem ser muito legais, mas às vezes a ideia não foi bem desenvolvida, ou não foi muito bem escrito, e aí para você reescrever você fala: "Nossa, realmente vale a pena eu pegar esse livro?". Porque todo livro que você pega para publicar é um tiro no escuro, né. Mas você não sabe como que vai ser Você não aceito. sabe como que vai. Se vai ter uma boa recepção, se não vai. Lógico que a gente faz estudo de mercado e tudo mais, às vezes é um autor que ele já é publicado em outros lugares, mas é sempre é difícil, sabe. Tanto que todas as publicações que chegam, a gen tem um conselho editorial que vota. Então são, tipo, 6 pessoas lendo, aí depois fazem uma reunião, discutem cada título, se vai ou não, se vale a pena ou não. Isso para fazer, para aceitar o livro. Para aceitar o livro, então às vezes são 2 anos a pessoa esperando para ver se vai publicar o livro ou não, entendeu? Rafael. É, Nossa, é muito tempo. é muito tempo. E a hora que, por exemplo, vocês falam: "Não, esse livro a gente vai publicar", aí vocês compram o direito autor, como que funciona isso? Então, para os autores nacionais, a gente compra, né, na verdade eh, o autor geralmente ele vai ganhar em cima da venda do livro, aí depende do tipo de acordo que você faz com o autor, né, então ele vai ganhar, sei lá, 10% líquido pelo preço de capa, tantos por cento. Por exemplo, esse aqui, o da Verônica, a Hum, gente precisou contratar a ilustradora, né. hum. Então a ilustradora também, Entra na ela ganha por porcentagem de venda. depende, às vezes o autor não quer dividir DA, que é o direito autoral, então você só compra a ilustração, e aí você não paga o Ah, mas você pode pagar também, depende, sabe, não cada um é de uma cada forma. um é de uma forma. Nossa, gente, eu não sabia que era assim. É. E já teve, por exemplo, escritores que falam assim: "Não, eu pago para editar meu livro"? Não que eu me lembre. Porque às vezes, né, você quer fazer um livro autoral, seu.
Então, é porque assim, para você chegar na livraria, geralmente ou você chega por distribuidora ou você chega pela própria editora, entendeu? Entendi. Porque imprimir um livro é muito caro. É muito caro, então você tem que imprimir o livro em quantidade Pra ficar mais barato. para ficar mais barato o preço unitário de cada livro, para depois você vender para a livraria e a livraria vender num preço que o cliente vai comprar, entendeu? Não, e tem que ser, quer dizer, se a gente quer incentivar a leitura, não pode ser muito caro, né? Como é que faz? Exatamente, exatamente. E Às vezes, tem uns livros lindos, assim, que você porque tem as feiras de livro lá fora, que é onde geralmente as pessoas compram os direitos, por exemplo, esse aqui é um livro que veio de fora, esse aqui é um outro livro que veio de fora, mas veio de eles fora foram é um autor isso, é um autor internacional. internacional que a gente comprou o direito para publicar aqui no Brasil. Só que esses a gente imprimiu no Brasil. Existem livros que você imprime fora do Brasil. Só que aí é tudo em dólar. Como assim imprimir fora? Por que não pode imprimir aqui dentro? Porque se você vai imprimir um livro cartonado, assim, o preço para imprimir no Brasil é muito, muito maior do que você imprimir fora do Agora Brasil. Ou você compra um livro em coedição, que aí, tipo, o preço fica. São vários países fazendo o mesmo livro. Você comprou o direito aqui no Brasil. Aí, por exemplo, eu vou fazer o livro da Verônica no Brasil, os Estados Unidos vai fazer um, Londres vai fazer outro, né? Aí você junta 10 países, aí você manda, cada um vai produzir, eles têm uma data, aí você manda todo mundo imprimir na China. nossa senhora, hein? Aí depois a China manda para cada país, sabe? Eu acho que agora vai ser o jeito. Não vamos falar essas coisas. Outra coisa que eu ia perguntar para você. Nossa, falei besteira, acabei, né, Não. passando aqui. Esses livros, por exemplo, as crianças, qualquer livraria, porque sabe o que eu estou percebendo? Hum. As livrarias estão sumindo. Não tem Então, mais livraria. a Amazon monopolizou, Mas né? isso é muito ruim, porque, por exemplo, né, esses dias eu estava querendo comprar os livros, mas eu queria ver esse aqui, eu quero esse ou eu quero esse? Ai, mas eu preciso ver esse autor aqui, quero dar uma olhada. Você não tem como fazer isso. E aquela coisa, eu acho que quem gosta de livro, você quer anotar no livro. Não adianta você querer olhar no celular, porque não dá. Ai, mas dá para fazer notinha, pelo amor de Deus. Tem que ser com caneta, né, com Aham. grifa-texto. Por que está acontecendo isso, Lívia? É porque é isso, de você revender, você tem todo o custo de manter funcionário, de comprar o livro, de repassar esse custo pro cliente final. Tanto que assim, a Saraiva você não vê mais, Gente, Submarino, sabe, a gente ia para a livraria, não você quando ia no a shopping, né? Nobel, A lembra? Nobel, você senta, tem as mesinhas para as crianças sentarem, para as crianças brincarem, para elas terem acesso. Assim, hoje tem uma livraria muito legal, é ali na Barão de Tefé. É uma livraria de nicho, que a gente fala, porque assim, tem as grandes livrarias, que são Leitura, tem a Livraria da Vila, a Livraria da Travessa, aí já começa, sabe? A Martins Fontes. E tem as livrarias de nicho, que são livrarias menores, que geralmente têm um preço um pouco mais elevado, mas elas têm essa experiência. Não que, por exemplo, a Leitura não tenha, mas ela é bem maior, que chama Cheiro de Livro. Não sei se você já viu. Não. É uma livraria, assim, pequena, Aqui, né, em em Jundiaí. Jundiaí? Não. É uma livraria pequena. Eles sempre promovem eventos, é muito legal. Olha, porque, gente, eu sinto uma falta disso. Eu sinto A também. Saraiva no shopping, pelo amor de Deus, aquilo era Então, maravilhoso. aí você fica, por exemplo, tinha antes, abriu recentemente lá no shopping Jundiaí a livraria, eu não sei, eu sempre confundo a livraria Travessa com a Vila, gente, vocês me desculpem, mas eu acho que a livraria da Vila abriu, e porque antes só tinha leitura no É, Maxi Shopping. Você não tem mais assim, não tem mais é. livraria de rua, você não vê, porque as pessoas compram tudo online. Você vai lá, todo mundo tá vendo, aí você olha, a pessoa abriu o celular assim, e ela tá Ai, vendo qual triste. que é o preço na Amazon, entendeu? Não, é triste. Eu acho que essa experiência
de livraria. Nossa, eu lembro que na escola a gente fazia a feira do livro, aí vinha as editoras, as livrarias, Sim. né, para mostrar o que tinha. Hoje não tem mais isso. Não, até tem essas feiras, mas assim, as escolas acabam comprando os mesmos livros ou quando elas compram material, os livros já vêm inclusos, sabe? Então É isso que eu acho. Você já pega o material, ele já vem junto. já vem com o né? livro. Eu acho isso é triste, porque você perde essa experiência. Então, o SESC faz um trabalho muito legal com leitura, sempre tem a livraria, eu acho que tem livraria lá, livraria não, desculpa, biblioteca no Tem SESC. uma biblioteca linda lá. Super legal, sempre tem contação de história lá. A Biblioteca Municipal de Jundiaí também Na sempre tem Argos. contação. Na Argos tem uma biblioteca maravilhosa para as Muito, crianças. muito bonita, assim. É. Tem muita coisa lá, sempre tem contação de história, eles sempre fazem. Ali Olá, gente, presta atenção. no- É, Ela dando anota. bronca, gente. Anota que é para levar para ler. Onde tem que era a antiga estação de trem, como que chama lá? É o complexo Ah, da da Ferroviários. Ferroviários. Isso. Ali onde é o poupa-tempo, né? Isso, vive tendo também feira de livro lá. Inclusive, eu conheci acho que foi em 2023, eu conheci uma autora que eu gosto muito lá. Ela me deu autógrafo, Andrea Del Fuego. Foi muito legal. Então, tipo, fiquem ligados assim nessas coisas, porque Jundiaí faz uma coisa legal com cultura. Olha só, gente. E você teria alguma dica, por exemplo, para as pessoas, por exemplo, as pessoas que não gostam de ler? Vamos pensar nas pessoas, porque as pessoas que gostam de ler, elas vão dar um jeito de achar o livro e vão comprar. E as pessoas que não gostam de ler, que dica você daria, assim, para elas começarem a criar o hábito? Uma leitura para criar o hábito. Eu acho que é pegar assunto que você gosta, ou às vezes, eu tenho dificuldade em me concentrar. Mas você gosta de audiolivro? Você pode ouvir um audiolivro dentro do carro. Meu pai faz isso. Meu pai tem muita dificuldade em ler, mas ele vai viajar às vezes de carro, ou às vezes ele está dirigindo, ele coloca o audiolivro. E aí nessa você leu. Querendo ou não, você leu o livro. Sabe? Alguém lendo, mas você está prestando. Mas tem, porque eu tenho, principalmente radionovela, que eles falam o livro, né? Eles narram o livro, mas não dá o mesmo efeito, né? No conteúdo e Eu acho que dá, porque Porque você não tá lendo, você não tá vendo como escreve, né? mas você está ouvindo, né? Eu acho que só de você estar tendo algum contato com isso já vale. Do que você tá no TikTok lá, passando 50 mil horas. Eu acho que vale, assim, Então, um audiolivro e um assunto que a pessoa que a gosta. pessoa goste, sim. Não, não, porque agora eu vou começar a ler e eu vou ler Crime e Castigo do Dostoiévski. Não, você não vai ler. Não adianta, você não vai ler, entendeu? Tem que começar devagar, gente. Assim, para você ser leitor, você não precisa ler um livro super uau. Você pode ler Crime e Castigo do Dostoiévski depois que você quer criar o hábito de leitura, sabe? Ou se você quer ler Crime e Castigo do Dostoiévski, lê, sei lá, uma página por dia. Ou tipo um parágrafo por dia, sabe? Para ver se você consegue. Você vai ler, você pega o dicionário, você vai... Não é nem isso, sabe? É só de você. É realmente você desenvolver um hábito. Porque, por exemplo, eu tenho dificuldade de ler. Hoje eu tenho dificuldade de ler. Porque eu leio muito durante o meu dia. Muito. Que meu cérebro chega tipo 5h30, que é a hora que eu saio do trabalho, ele tá derretendo, assim, pela Mas mente. você leu o dia inteiro. Não, sim, mas eu não tô lendo por prazer, né? Assim, Entendeu? Você vai ler todos os temas, você não vai escolher um tema para ler. Exato. Então, para mim também, ler, às vezes, é uma batalha. Porque você já tá cansada de ler. Eu já tô cansada. Por mais que seja o tema agradável. Exato. Por mais, gente, eu amo trabalhar com literatura, eu adoro trabalhar com livro, mas você chega na sua casa, você não quer ler um livro. Você quer ficar no celular olhando o TikTok. Entendeu? Então, é também você lutar contra as coisas que às vezes não estão a seu favor. E um livro gostoso que você indica? Um livro leve, gostoso e que você vai querer saber o final, que é bom. Indique pra nós. Vamos lá, eu não gente. sei que gênero. Sei lá, um atual.
Gênero atual. Tanto assunto que a gente tem na atualidade. Ai, não sei. Eu tô lendo um livro que eu tô gostando muito, que chama Te Dei os Olhos e Olhaste as Trevas, da Irene Solá. Te dei os olhos. E Olhaste as Trevas. É de uma escritora espanhola da Catalunha. E assim, é uma família de 6 mulheres. E a gente tá acompanhando uma delas, eu acho que é a do meio, ela tá pra morrer. E aí, você vai acompanhando as que já estão mortas e estão com o espírito dentro da casa, e as descendentes dela que estão vivendo a vida ali, só que são todas dentro da casa. E a casa é como se fosse um organismo vivo, porque a matriarca fez um pacto com o diabo para casar, e aí elas estão todas presas dentro da casa. E Misericórdia. cada mulher representa uma lenda da região da Catalunha. Então é muito legal, assim. É um livro pequenininho. Ele é super rápido, super Nossa, fiquei dinâmico. curiosa agora. Não, é muito legal, assim. Eu vi, inclusive, olha, pra vocês verem da onde eu tirei esse livro, do TikTok. Mentira. Foi uma indicação do TikTok. Então, os booktubers, eles indicam coisas. Não são só, assim, tem muita gente que indica coisa legal. É só você saber aonde... Quem que você vai seguir? É. Ah, olha só, gente, tá vendo? Como é que chama o livro mesmo? Te dei os olhos e olhaste as trevas. Olha lá. É legal. E me fala outra coisa agora, né? Pra gente. Já estamos. Não falei pra você, ó. 6 minutos pra acabar o programa. Nossa, já? Não, e ó. Não, antes de começar, eu fiz aqui um pra você, mas Gente, acho que juro, a gente nem olha vai. aqui, ó. Não, 21 perguntas. 21 perguntas que eu não fiz nenhuma das perguntas que eu queria fazer. Não, mas a gente, aí que tá. Tudo que tava aqui, a gente acabou conversando e é muito legal, né? Qual livro que te marcou? Sabe aquele livro que te marcou? E sempre você lembra dele e é uma coisa forte na tua vida. Que de repente você ia falar assim, nossa, esse me fez escolher o que eu tô fazendo hoje. Um livro que te marcou. Eu acho Não que importa o quê. são 2 livros, na verdade, em épocas diferentes. O primeiro, ele volta lá naquele tempo de quando eu falei pra minha mãe que eu queria uma história, um livro com várias histórias, tipo, com vários livros dentro, que é um que chama Novos Contos de Fadas e Princesas, que são princesas totalmente diferentes, assim, que elas... a princesa, ela é um saleiro, a outra, ela é um cacto, e cada a gente chama de dupla, né? Então, por exemplo, uma página aberta assim, ela é uma dupla. E aí são 4, né? 4 páginas, conta a história delas. Então esse livro me marcou, assim, eu amo, eu tenho ele até hoje. E você tem um livro de quando você era pequena. Então, eu não tenho. Olha que engraçado, eu não tenho esse livro, mas eu lembro que uma amiga minha, no primeiro ano do ensino médio, estava se desfazendo de uns livros, e aí eu vi esse livro que ela estava se desfazendo, e eu falei, não, por favor, me dá. E aí ela me deu, porque não imprimem mais o livro, né? Então aí eu fiquei com o livro. E o outro é justamente a Odisseia. A Odisseia me marcou muito porque tem uma personagem que chama Penélope, que é a esposa do Odisseu, que ela passa 10 anos esperando a volta do marido. E ela tem uma fé, assim, inabalável de que ele não morreu e de que ele vai voltar. Tanto que, bom, é uma mulher que ficou sozinha lá, porque o Odisseu, ele era o rei, né, de Ítaca. E quando ele foi embora, e ele não voltava, vários homens queriam ir lá, porque eles queriam destronar o Odisseu, e eles queriam ficar com o reino, com as várias... Não voltava? Não voltava, então eu quero ser o rei daqui. E aí, chegou um momento que a Penélope, ela não conseguia mais... driblar isso, então o que ela falou? Ela falou assim, eu vou fazer um tapete e quando eu terminar esse tapete, eu escolho meu pretendente. Então ela teava o tapete o dia inteiro, chegava à noite, ela ficava acordada a noite inteira e desteava o tapete. E, tipo, e eu acho muito bonito porque é isso, é esse amor, assim, essa fé de que, não, ele vai voltar, eu sei que ele tá vivo, sabe? E isso me marcou muito. A Odisseia é muito, muito linda.
Olha, e foi, né? Esses livros que acabam fazendo, você vê, a perseverança, a força de vontade, a fé, né? A forma com que ela faz tudo isso. E quando ele chega em Ítaca, ele chega como se ele fosse um morador de rua, assim. Ele tá todo, assim, com as roupas maltrapilhas e tal. E a Penélope reconhece ele com a barba, com tudo, mesmo ele tendo envelhecido tanto, sabe? Olha, não é lindo, né? Agora, será que agora no finalzinho, né? Porque eu acho tão linda a sua iniciação científica. Você acha que você pode dar só um resuminho da sua iniciação científica, da história dela? Então, foi isso que eu falei, né? Eu peguei a peça Perséfone, que é... Porque, assim, o mito de Perséfone é o rapto dela por Hades para ela ser a rainha no submundo. São reis e rainhas Da mitologia grega. da mitologia grega. Só que, na verdade, o hino homérico a Deméter e o mito de Perséfone, eles vão muito mais do que somente esse rapto. Porque é o luto da mãe que perdeu a filha de uma hora para outra. Porque ela não sabia que a Perséfone seria raptada, porque quem orquestrou tudo isso foi o próprio pai da Perséfone, que era o Zeus. Porque ele deu o aval pro Hades, que é o irmão dele, e falou assim, não, porque o Zeus ele tinha o domínio de tudo. Onde era o lugar que ele não tinha o domínio? Era o submundo. Então ele falou assim, eu vou mandar a minha filha para ser rainha lá, que pelo menos eu tenho controle de lá também. Só que ele não comunicou isso para Deméter. E aí quando ele dá o aval pro Hades pegar a Perséfone, a Deméter não sabe, entendeu? E aí a Deméter, ela é a rainha da colheita, da agricultura. Então quando ela tem essa perda da filha, ó, eu fico até arrepiada. Quando ela tem a perda da filha, ela fica tão triste, tão em luto, tão, assim, com raiva mesmo do que aconteceu, porque os deuses não podem descer pro submundo. Que ela começa a arrasar todos os tipo, campos de soja, tudo. Então, nada cresce mais. Nada. Não, e se você for colocar no nosso tempo atual, isso é super moderno. Olha o luto de mãe, olha, né, o sofrimento. Então, porque os mitos, eles eram uma forma de explicar o mundo, né? Então, e isso explica não só a perda, mas explica também secas e enfim. Mas e aí chega um momento que, quando ela descobre que quem fez isso foi Zeus, que ela vai cometer o pecado maior, que é tornar um mortal imortal. Que isso vai contra, assim, toda a ética de um deus, né? Que aí Zeus faz um pacto com ela e fala, não, então tá bom. A Perséfone pode passar tantos meses na Terra e depois ela volta pro submundo, que aí é o tempo da primavera. Então por isso que tem a primavera. Entendeu? Que a flor volta pro jardim. Sim. Essa mulher é forte, né, gente? Vamos combinar? Olha a força da mulher. Gente, maravilhoso, maravilhoso. E aí, a peça Perséfone do Gide é do ponto de vista da Perséfone, porque o hino é da Deméter e a peça... Tá falando da mãe. Isso, entendeu? E agora a peça fala da filha. Da filha, que na verdade ela não é raptada, porque no hino tem o rapto em si. Só que na peça ela tira uma flor assim, aí ela se encontra no submundo, sabe? Então ela nem foi preparada para isso. Não, nenhum dos dois ela foi preparada para isso. E aí o Hades, para tentar enganar e fazer com que ela fique lá, ela tem que comer o romã, tem que comer alguma coisa que tá lá, sabe? E aí ela, né, e ela é toda inocente. Nossa, gente, tadinha dela, tô até com dó. Né? Tô até com dó. Tanto que eu fico um pouco brava, porque hoje existem muitos livros que fazem releituras de mitos gregos.
que, por exemplo, tem o Electra, aí, que é da Electra, né, que é a filha de Agamemnon. Tem muitos livros assim, e a releitura que mais existe é a da Perséfone, do Hades e da Perséfone. Só que eles contam como se fosse uma história de amor. E não é uma É história de amor. verdade, é verdade, Entendeu? é verdade. Que loucura. Que loucura. E essa importância, né? A mensagem que esses livros trazem para nós é demais. É, Vocês têm esse retorno na livraria, na editora? como assim? Como chega, como as crianças interpretam, como os adultos interpretam essa leitura? Você tem esse retorno? Não, porque geralmente o feedback, se a gente tem, é negativo. É tipo, ai, olha, tem tal coisa em tal livro que eu não gostei. Mas como assim? É. Mas como assim? Não gostou? Tipo, ai, porque vocês estão incentivando tal coisa e eu não gosto disso pro meu filho. Pouquíssimas vezes, assim, pra falar, nossa, gostei muito de tal tema. Nossa, gente, outra coisa, né? Você pensa, se tem alguma coisa que você não gostou para falar pro teu filho, é uma excelente oportunidade de você mostrar e explicar pro teu filho. Exato. Nossa, não é? Ai, mas ó, já estamos no horário, né, Brizinha? Já estamos no horário. Quer deixar uma mensagem pra gente antes de terminar o programa? Ai, gente, leiam livros. Não, mas é verdade, leiam, assim. Leiam, só educação. É isso, só a educação muda, só a leitura muda. Quanto mais livro você lê, não importa qual que seja, maior o seu repertório fica, mais a sua cabeça abre, novos horizontes se abrem. Então, acho que é isso. Ai, maravilhoso. Gente. Lívia, posso perguntar a sua idade? Eu tenho quantos anos? Mentira, eu sei quantos anos você acha que eu tenho. Eu tenho 26. Tá? Tem 26 anos, com essa maturidade, com essa experiência. Então, gente, vamos fazer a diferença. Vamos correr atrás. Vamos ler, né? Vamos ler um livrinho a cada 2 meses, não tá bom? Um livro por 3 meses. Um livro, porque pra você ser considerado leitor é um livro a cada 3. Então, um livro a cada 3 Tranquilo, meses. gente, tranquilo, né? Vamos começar a ler 10 minutos por dia. Amada, muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada, super feliz de ter você aqui. Queridos, muito obrigada de vocês estarem conosco, né, acompanhando a gente entrar na casa de vocês, pela rádio, pela TV, pelo Facebook, é um prazer. Um beijo no coração de todos e até quarta que vem.